Brasil 1, Venezuela também 1. Piperno, boa tarde. Boa tarde, Pedrinho. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Aliás, o jogo foi tão empolgante que vamos ganhar em breve mais uma adesão aqui na mesa. Mas, enfim. Claro que... Olha, queria pegar uma carona nisso que o Bruno falou a respeito da formatação tática do Brasil ontem. Então, o Diniz do Fluminense, de fato, ele gosta que os seus jogadores de lado eles atravessem o campo para ir jogar exatamente no lado do outro para dar essa superioridade numérica e com isso, então, desmontar a marcação do time adversário em um determinado setor. Acontece que, veja, ele como técnico da seleção brasileira, tendo o Vinícius Júnior, ele não pode pensar com cabeça de técnico do Fluminense. Por quê? Porque se você tem o Vinícius Júnior no seu time, você tem que pensar exatamente o contrário. Tem que descongestionar um pouco o lado por onde o Vinícius... Exatamente. Botar, condicionar, tira tudo aquilo que ele tem de melhor, que é... Perfeito. Né? Vamp, se o Vinícius tem um contra um, provavelmente ele vai engolir o marcador. Fazendo esse movimento que ele fez ontem, isso eu percebi também. A Venezuela dobrava a marcação em cima do... Teve um momento que estava o Rodrigo, Neymar e Vinícius Júnior no mesmo espaço. E o Arana avançando. Então, esse congestionamento, ele pode ser muito oportuno, pode ser muito útil no time, porque o time não tem o Vinícius Júnior. Só quem tem o Vinícius Júnior é o Real Madrid. Então, eu acho que esse foi o primeiro erro. E creio que ele tenha demorado para acordar em relação a isso, ou pelo menos para atentar para isso. A entrada do Ian Couto, concordo muito com o Bruno, melhorou o time lá por aquele lado, porque aí vem o reverso da moeda. Se ele congestiona muito de um lado, ele precisa ter alguém minimamente agudo do outro, porque senão o outro lado está morto. E foi durante boa parte do tempo, principalmente naquela fase do jogo, em que o Danilo, que é o jogador mais contido, não estou aqui fazendo um juízo de valor, uma crítica individual, só estou chamando atenção para a característica do jogador. O clube hoje ele é zagueiro. Exatamente, já há muito tempo, sim, né, Bruno? Então, o Ian Couto é um lateral mais agudo que ele. Então, gerava um desequilíbrio, gerava uma assimetria. Agora, o preocupante também é que o Brasil teve 19 finalizações, aliás, 16 finalizações, mas a Venezuela teve 9. Em outros tempos, a desproporção era muito mais gritante. Agora, não. Então, assim, o Brasil não pode ter dificuldade com esse tipo de time, porque todo mundo sabe que a Venezuela vai jogar sempre fechada contra a seleção brasileira, ainda mais sendo um jogo aqui no Brasil. E me parece que a seleção brasileira não tinha boas estratégias para furar essa marcação. Eu estou olhando aqui os números do jogo, que o Piperno citou, 70% de posse de bola para o Brasil, 30% para a Venezuela, finalizações 15 do Brasil contra 9 da Venezuela, finalizações certas 9 do Brasil e apenas 2 da Venezuela. Finalizações dentro da área, 7 da Venezuela, 11 do Brasil. Esse dado é preocupante demais. 5 Venezuela. Não sei se vocês viram assim, um contra-ataque. Teve um contra-ataque da Venezuela no primeiro tempo, ainda acho que foi o primeiro chute que a Venezuela deu no gol. Você via 4 zagueiros do Brasil correndo para trás e 6 venezuelanos chegando. Sim. O cara se precipitou e chutou pro gol. Né, assim, saía, né? Pega uma seleção melhor, mas enfim, não foi uma grande partida. Mas também não foi das piores também, não. Não foi das piores. Estamos falando aqui de Brasil 1, Venezuela também 1. O Fernando Diniz fez análise dele sobre o que foi o jogo. Nós temos aqui a participação do Fernando Diniz no bate-pronto da Jovem Pan, entrevista coletiva que ele concedeu logo após o empate na Arena Pantanal. O Fernando Diniz fala e você acompanha aqui no bate-pronto. Eu acho que a gente pecou em 2 aspectos principais, assim, no término das jogadas. Eu achei que o time jogou mal, o Brasil, a gente criou chance para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol, a gente não fez. E a gente cedeu alguns contra-ataques que não devia, e no gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou, uma coisa que não devia ter falhado. A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe fez na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas,
No segundo tempo o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor. E obviamente que em alguns momentos os jogadores sentem esse calor e também um pouco, em alguns lances, dificuldade do próprio campo. O jogo hoje ele se desenhou para a gente jogar mais pelos lados, a gente jogou prioritariamente pelo lado esquerdo e chute fora da área. Então a gente fez o goleiro deles trabalhar. É difícil você jogar contra times quando joga de uma maneira muito recuada, como a Venezuela jogou, mas eu não achei que o volume que a gente teve, com a qualidade que a gente tem, o normal era a gente ter aproveitado melhor as chances que a gente teve, a gente não conseguiu aproveitar e ficou vulnerável, com 1-0 no placar. Eles tiveram a felicidade de aproveitar talvez essa chance que eles tiveram e uma bola de cabeça que eles tiveram numa bola parada, e foi isso que eles produziram e conseguiram empatar o jogo. Tá aí a explicação do professor Fernando Diniz depois desse empate da seleção brasileira. 1 para o Brasil, 1 para a Venezuela. Muito boa tarde para você, Mauro César. A sua análise desse jogo. Seleção que decepcionou na Arena Pantanal. Mauro, boa tarde. Eu fiquei tão empolgado com o jogo que eu vim para cá. Falei, pô, não vou também participar do programa. O jogo foi maravilhoso, foi um jogo sensacional, né? Aliás, faltam 5 dias para acabar a data FIFA, né? Estamos aqui na contagem regressiva para o fim dessa coisa horrorosa. Eu acho que assim, existe primeiro um ponto que me chama a atenção, que é uma aparente incompatibilidade entre a maneira como o Diniz monta os times dele, que é aproximação, troca de passes curtos, e Neymar, né? Neymar, ele é aquele garoto que a bola é minha e acabou. Tem uma dificuldade grande para jogar coletivamente soltando a bola, especialmente num time em que ele ainda é estrela, ainda é tratado pelo técnico como uma primadona, era assim com o Tite. Se curvou a ele, não vai ser diferente com o Fernando Diniz, que é apenas um técnico interino. O técnico da seleção brasileira, que a CBF quer, que já teria acertado, é o Carlo Ancelotti. Ele está ali como o Mário Jorge da CBF, né? Tem o Mário Jorge do Flamengo aí, tem o Lázaro no é o Lázaro da CBF. Ele está ali tapando buraco, essa é a realidade. Ele está ali para esquentar lugar. Tanto que ele continua no seu clube Fluminense. Fosse ele contratado para ser o técnico, ele não ficaria no Fluminense. Ou terminaria a temporada e sairia, ficaria só com a seleção. Então, ele vai comprar uma briga com o Neymar? Não vai comprar briga, ele vai tentar fazer o melhor possível ali. Mas acho que ali é uma dificuldade. Dificuldade óbvia, né? Até não entendo o jogador depois do jogo. A Venezuela jogou fechada, né? Vieram aqui para jogar por uma bola. Eles queriam o quê? Que a Venezuela jogasse como? Como se fosse a França? A Venezuela não é a França. É um time muito mais limitado, mas jogou organizado, defensivamente organizado. O Brasil fez um gol na bola parada, um raro momento que levou a melhor ali no jogo aéreo ofensivo. E no momento que tomou o gol, a Venezuela começou a sair. Aí chega o gol de empate, na minha opinião. Primeiro tem a falha do Gerson, que é um jogador que eu vivo dizendo isso, compete muito pouco sem a bola para um atleta... Não segurar o cara, pois é, parar a jogada. Parar a jogada, ou segurar, ou desarmar mesmo. Antes ele fez um desarme até muito bom. Aí na sequência, ele é um cara grande, gente, fisicamente privilegiado, um jogador grande, forte, né? Aí perde disputas de bola que muitas vezes fica pedindo falta que não há. 5 minutos antes ele tinha desarmado uma na bola. Desarme, na bola, aí perdeu aquela... Aí, claro que não é só isso, ali começa o erro. Aí o Savarino recebe a bola, cruza com total liberdade também. Ninguém diminui o espaço, ele tem espaço para dominar, para observar o que vai fazer. E são 3 jogadores em volta do Belo, né, que fez o gol de meia bicicleta ou algo assim. Tem 3 jogadores ali próximos, 2 assim à frente, mais um atrás, e o cara no meio dos 3 ali consegue fazer a virada. Nem correu o risco de ser um jogo perigoso ou coisa parecida, porque não tinha ninguém perto dele, assim, perto mesmo, para diminuir o espaço, para tentar dificultar o arremate. E isso também é uma característica que os times do Diniz tinham já lá atrás. Desde aquela passagem anterior do Fluminense, no Atlético, dificuldade de furar um bloqueio defensivo, fica ali batendo no muro, e o adversário vai lá com 1 ou 2 chances e consegue marcar. E foi mais ou menos o roteiro do que aconteceu. A atuação fraca de uma seleção que eu não sei exatamente o que vai ser, porque é um período em que o técnico vai ficar ali meio que... Eu acho que mais cumpre tabela. Tem que jogar as eliminatórias, vai jogando, vai pontuar. Mesmo que tropece aqui e ali, pode ser que ganhe, por exemplo, do Uruguai. O Uruguai do Bielsa deve atacar o Brasil, ir para cima, e aí pode ficar um jogo mais aberto, até mais agradável, né? E talvez o Brasil... Trocação ontem, Colômbia e Uruguai, tudo aberto. Foi legal, foi divertido. Até com gol no final, 2-2. Então pode ser um jogo que tenha alguma característica semelhante, parecida, né? Com essa, né? Como teve, por exemplo, o Fluminense Internacional, o jogo do Diniz, do time dele, recentemente ali. Nos 2 jogos, né? Os 2 times tiveram chance, o jogo foi lá e cá, todo mundo teve clara oportunidade de gol. Mas é uma coisa meio protocolar, né? Disputar essas eliminatórias, mas a atuação foi de fato fraca, um empate com a Venezuela, embora a Venezuela tenha evoluído e tal, de uns tempos para cá. É um resultado melancólico, né? Acho que a irritação do torcedor é simbolizada pela pipoca arremessada na direção do Neymar,
Porque pagar uma fortuna para ver um jogo desse realmente deve ser bem decepcionante. E para a Venezuela é um grande feito, né? Você vê a alegria dos jogadores com o gol. É uma clara evolução do time venezuelano. Acho que acabou sendo até justo o empate. Se você pensar que cada equipe joga com as armas que tem, o Brasil fez muito pouco, né? Achei muito pouco, bem pobre. O ticket médio ontem saiu na casa ali dos R$350 para assistir Brasil 1, Venezuela 1. A seleção brasileira foi vaiada na saída do gramado da Arena Pantanal. O Neymar chegou a ser atingido por um saco de pipocas vindo da arquibancada pouco antes de entrar no vestiário. Assim que o jogo acabou, também houve confusão entre Gerson, Rondon. Os ânimos se acalmaram, os brasileiros seguiram para o vestiário e foram vaiados pelos torcedores. O Neymar, a gente está até acompanhando aí, com imagem e tudo na tela, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, esse momento em que o torcedor joga a pipoca no Neymar e joga o balde, joga a pipoca, tudo ali no camisa 10 da seleção brasileira. E o Neymar se manifestou depois do jogo, ele conversou com jornalistas e disse o seguinte, abre aspas para Neymar, camisa 10 da seleção brasileira. É triste, obviamente é muito triste. Não venho aqui de férias, muito menos para passear. Vim fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender o meu país. Obviamente, a gente está ali fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor, e muitas vezes o resultado não vem. Não é o que o torcedor espera. Esse torcedor arremessou. Eu nem vi o que foi, só vi na hora que pegou em mim, fiquei bem nervoso. Esse tipo de atitude eu condeno, não tem que fazer. É muito ruim para o futebol, para o ser humano. Um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado. Não vai conseguir educar seu filho da melhor maneira possível. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo. Não eu. Fecha aspas, a declaração do Neymar depois do apito final, ao conversar com os jornalistas ali na Arena Pantanal. O Fernando Diniz também reprovou a atitude do treinador. Antes da gente poder girar aqui a mesa sobre esse assunto, vamos ouvir o Fernando Diniz, sonora rápida, do técnico da seleção brasileira. Eu reprovo completamente. Se o torcedor quer xingar, quer vaiar, tudo bem, mas arremessar um pacote de pipoca não agrega em nada para ninguém. Acho que é até um desrespeito com quem veio jogar e tentou fazer o melhor possível. Vampeta, Piperno, Mauro César, Bruno Prado. Tá aí, o Neymar foi atingido com pipoca depois do jogo, um balde de pipoca. O que falar desse assunto, essa indignação do torcedor depois do apito final? O Neymar mesmo fala que ele nem viu quem foi, né? Na hora ali tem uns batendo palma, outros fazendo sinal assim, não deu nem pra ver quem foi mesmo, né? Mas também não concordo não, né? Pode ir lá, vaiar tudo, que nem você falou, agora tirar um chinelo, pipoca, jogar algum objeto, aí já tá fora do limite, né? Aí já ultrapassa. Um saco de pipoca, já pensou se uma bateria, as baterias de uma pilha, né? As pilhinhas que os caras gostam de jogar também da rádio, como é que foi um saco de pipoca? Bruno Prado, sobre esse saco de pipocas arremessado no Neymar depois do jogo, e ele nem conseguiu ali, pelo menos nas palavras dele, né, tudo muito rápido ali na saída do gramado de jogo, ele não conseguiu identificar pelo menos o objeto, só viu que tinha sido arremessado mesmo e cobrou, né, uma atitude aí do torcedor, reprovou a atitude do torcedor que jogou essa pipoca. Não pode jogar nada em ninguém, você não pode jogar objeto no jogador e em ninguém. A seleção jogou mal, o Neymar jogou mal, isso todo mundo concorda, todo mundo viu, você pode xingar, vaiar e acabou, não pode jogar nada em ninguém. Um saquinho de pipoca não vai machucar o jogador, mas você não pode jogar objeto nenhum dentro do campo, no jogador, aí você passa do limite, né? O time, uma coisa é você ficar insatisfeito com a atuação do time, outra coisa é jogar objeto em jogadores, isso aí não pode fazer. Ali seria punido com perda de campo. Sim, provavelmente sim. Nem que fosse saco de pipoca, né? Sim, provavelmente sim. Então não pode, você pode vaiar, xingar, mas jogar coisa, não tem que jogar em coisa em ninguém. É isso que a gente está, pelo menos, tocando no ponto principal da discussão. O torcedor, evidentemente, fica chateado com o desempenho da seleção brasileira, pagou ingresso caro, mas nada justifica, né, Piperno, esse tipo de conduta, arremessar pipoca no Neymar. Canalice. Passo boa parte do tempo, boa parte do ano aqui em vários programas, exatamente criticando algumas decisões aí, algumas ações de torcedores. O cara vai lá, paga, enfim, é óbvio que ele ficou descontente, vaia, ele tem esse direito, mas a partir do momento em que ele faz uso de
qualquer coisa física que seja para atingir o jogador, ele perde a razão. Então, enfim, isso aí dá margem para que, inclusive, o estádio seja interditado em relação a outros jogos internacionais. É óbvio que a Arena de Cuiabá não vai ser palco de jogos internacionais com muita frequência. Então, se a Conmebol chegar e falar, enfim, a pena agora enfim, de suspensão de jogos internacionais de seleções aqui por 1 ano. Bom, tudo bem, porque provavelmente a seleção brasileira vai demorar muito mais tempo para voltar lá. Aliás, não jogava em Cuiabá há mais de 20 anos. Agora, o fato é que isso é uma canalice e a Conmebol tem que realmente, sei lá, multar a CBF, multar alguém, porque é um ato que não se justifica. A gente está falando aqui desse fato que aconteceu ontem na saída de campo. O Neymar acabou sendo atingido por um saco de pipocas. É aquilo que a gente fala, né, Mauro? Às vezes o torcedor que paga caro no ingresso espera ao mesmo tempo ali, pagando o ingresso, que a vitória vai chegar junto, né? Que ele está comprando a vitória junto, né? E não é o que acontece. Eu não sei se ele queria acertar o Neymar, se ele queria acertar o Diniz, se ele queria acertar os dois, se ele queria acertar qualquer um, não tenho a menor ideia. Pegar pipoca para todo mundo. Se ele ficou com raiva também, jogou pipoca para dentro do campo porque estava com raiva, se ele mirou no jogador, não tenho a menor ideia do que esse cidadão fez aí. Eu sei que isso não pode ofuscar a má atuação. Óbvio que ninguém tem que ficar jogando nada dentro do campo, isso é evidente, mas não pode servir de escudo para você falar, jogaram pipoca em mim, ok. Mas e o futebol? Foi muito fraco, do Neymar, do Vinícius Júnior, da seleção no todo, do time do Fernando Diniz. O Brasil jogou mal. Então, se esse cara perdeu a razão, acho que os outros 40 mil, sei lá quantos mil que pagaram ingresso caro, têm razão para ficar bem incomodado com o que viram, porque foi uma atuação muito fraca da seleção brasileira. Uma atuação bem abaixo, né? E o Brasil pegou adversários fáceis até aqui, né? Bolívia, Venezuela, Peru. O Peru foi o mais difícil aí dos 3, mas agora tem o Uruguai, depois vai ter a Argentina em novembro, né? Um fora e o outro em casa. Vai ter mais adiante Equador, Colômbia, que são times mais, especialmente o Equador, né? Ontem venceu, inclusive, lá na altitude, na Bolívia, né? E vencer lá é sempre difícil, especialmente no começo das eliminatórias, quando os bolivianos estão ainda mais motivados, disputando para valer e tal, com alguma esperança de classificação. Então, a tendência é ficar um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Nada que ameace classificação para a Copa do Mundo, mas o nível de exigência deve aumentar. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, sextou com Bate Pronto, falando aqui de Brasil 1, Venezuela também 1, sobre a partida do Neymar. Concordo, o Neymar fez uma partida abaixo, assim como toda a seleção brasileira, com muitos erros técnicos, principalmente no encerramento das jogadas. E a gente tem até uma arte aqui, os números do Neymar contra a Venezuela no jogo de ontem. 90 minutos, 1 assistência, 101 ações com a bola, 26 perdas de bola, 13 passes errados de 68 tentados, 4 dribles certos de 5 tentados, 80% de aproveitamento. Fica claro, mais uma vez, Piperno, que a seleção brasileira ainda precisa que o Neymar jogue muito bem para conseguir desempenhar um bom futebol? Eu vou pegar um trecho do que o Mauro disse há pouco sobre o Neymar. Porque se a gente olhar a frieza dos números, as estatísticas e tal, historicamente o Neymar consolidou um papel fundamental na seleção brasileira, o artilheiro, essa coisa toda, se discute se ele fez ou não mais gols que o Pelé, né? Nem vou entrar nesse debate, porque enfim, eram outros tempos. O Pelé fez proporcionalmente muito mais gols que ele, principalmente em jogos oficiais, mas enfim, deixo aí para os tribunais das redes debaterem e perderem tempo com isso. Mas o Neymar, é óbvio que ele todo mundo já falou isso também, o principal jogador do Brasil revelado desse século e tal, enfim. E é um jogador que, em alguns momentos, fez até coisas muito importantes da seleção brasileira, especialmente no jogo contra a Croácia na Copa do Mundo. Porque eu critiquei muitas vezes o Neymar, mas naquele dia ele fez lá um gol bonito e tal, que poderia ter dado a classificação para a seleção brasileira. Mas, na maior parte do tempo, no PSG e na seleção brasileira, o Neymar é um jogador a respeito de quem eu faço muitas ressalvas táticas, principalmente. Porque o Neymar, muitas vezes, ele quebra qualquer planejamento tático que um técnico de futebol faça. Exatamente por isso que o Mauro falou, de prender muito a bola e
em muitos momentos, se empreender demais a bola em zonas do campo para onde ele não vai conseguir criar nada, ele não vai para lugar nenhum. E quem não tiver de acordo com isso, dê uma olhada, procure nos Googles e YouTubes da vida, por exemplo, a maior parte dos lances em que o Neymar sofreu contusões lá pelo PSG. Muitas vezes era um Neymar circulando pela metade do campo, driblando na horizontal, sem ir para lugar nenhum, irritando, aliás, as marcações, até que alguém ia lá e dava uma pegada nele e ele acabava se contundindo. Olha, é óbvio que ninguém se contunde porque quer, mas um jogador taticamente mais inteligente e mais objetivo, ele vai soltar a bola, ele vai procurar atalhos e ele sabe que ele não precisa ser um solista dentro de um time de futebol de 11 jogadores. Então, muitas vezes acontece isso. O Diniz, claro que ele ainda não tem tamanho para tentar, de alguma forma, enquadrar o Neymar, até porque os outros que o antecederam, que eram maiores que ele, também não fizeram isso. Repito, eu acho que ele errou ontem, principalmente por aproximar demais o Neymar do Vinícius Júnior e o Rodrigo também. Então ele tira o espaço do cara mais criativo e aí sim o objetivo que é o Vinícius Júnior. Porque em relação à objetividade, eu não tenho mais nenhuma esperança de que o Neymar vá mudar na seleção brasileira, a não ser que, por algum milagre, de fato, o Ancelotti baixe aqui, aí sim um técnico grandão e fala: Neymar, é o seguinte, eu quero que você faça tal função. Ah, pessoal, mas eu gosto de driblar, carregar a bola. Não, eu quero que você faça tal função. Porque aí você está falando com um técnico que também tem tamanho para peitar um jogador que é tão importante assim. Agora, até que isso ocorra, eu não tenho esperança nenhuma de que o Neymar vá mudar esse estilo, de pegar a bola e tentar carregar. Porque, afinal de contas, ele é o solista nessa seleção, pelo menos se considera assim, e tem que mostrar, tem a necessidade de mostrar cada vez mais. Nós estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui de Brasil 1, Venezuela também 1, no bate-pronto desta sexta-feira. E falando sobre a atuação de Neymar. Ô Mauro, até você disse no começo do programa, o Neymar, ele segura muito a bola. O Piperno também tocou nesse ponto. E aos 45, a Venezuela já tinha empatado o jogo, o Brasil precisando do gol da vitória, todos os atacantes lá na frente, esperando, né, a bola, esperando chegar ali alguma situação. E o Neymar continuou segurando muito a bola no meio de campo, né, prendendo demais a posse. É algo que atrapalha, né, esse estilo de jogo, principalmente do Fernando Diniz. Eu acho que atrapalha qualquer equipe de futebol. Na Copa do Mundo, por exemplo, houve situações que ele deixou de passar a bola para o companheiro mais bem colocado. Aí ele fez um gol muito bonito, mas ele tentou aquela jogada individual várias vezes. Uma hora deu certo, não adiantou. O Brasil foi eliminado pela Croácia, mas foram várias tentativas. Enfim, o Neymar é um jogador, gente, que ele hoje está jogando na Arábia Saudita. Ah, mas o Cristiano Ronaldo também está. Só que o Cristiano Ronaldo já está se aposentando, o Benzema está se aposentando, outros estão lá por causa da grana e tudo, e o Neymar também está lá porque nenhum clube grande da Europa se habilitou em contratá-lo. Ele é um jogador em declínio. O talento dele, a capacidade técnica dele, a gente conhece, sabe? Mas, como eu costumo dizer, é um grande desperdício. Ele não evoluiu como jogador de futebol, ele não virou um jogador melhor. Ele é um jogador... Eu acho que ele era melhor em 2015, campeão europeu pelo Barcelona, do que é hoje. É um jogador individualista, dono do time, sempre os nervos meio à flor da pele, né? Se irrita com a marcação mais forte, se irrita com pipoca na cabeça, se irrita com tudo. Enfim, eu acho que assim, o talento dele é uma questão muito clara. Agora, o que esse talento se transforma em termos de futebol e de jogo para o coletivo, para que as coisas caminhem? Eu acho que muito pouco em relação ao que poderia. Mas quando ele consegue fazer uma jogada bonita ou outra, aí, evidentemente, as pessoas começam a enaltecer, mas é muito pouco. Ontem ele deu assistência, sim, uma bola parada. Talvez o Rafael Veiga também cruzasse aquela bola na cabeça do Gabriel. Um outro jogador pode fazer isso. Essa é apenas uma das qualidades que se espera do Neymar, muito mais do que uma bola parada. E sim a capacidade de comandar o time tecnicamente, de entender o funcionamento da equipe, de liderar, de soltar a bola na hora certa, de chamar uma marcação, de abrir espaço para os companheiros. Mas o jogo é muito individualista, ele trabalha assim, ele joga dessa maneira. Na seleção, acho que mais do que em clube. E aí, sim, é um jogador, repito, hoje em declínio. Se você pegar a valorização de mercado do Neymar quando ele foi para o PSG, que ele foi vendido por 222 milhões de reais, o jogador mais caro da história do futebol, e o que aconteceu agora? Que ele só foi vendido por 90 milhões porque foi lá para o futebol saudita, que é a bolha da vez. É uma bolha que vai durar não sei quanto tempo, está lá. Mas está lá no futebol da Arábia Saudita. Fora isso, nenhum clube grande da Europa quis contratá-lo.
Ninguém se habilitou a pagar uma quantia próxima disso. E hoje 90 milhões não é tanto dinheiro. O Enzo Fernandes, que foi vendido pelo River Plate para o Benfica por 12 milhões de euros, saiu por 110, 115, uma coisa assim. Moisés Caicedo. O Caicedo já superou isso aí, quer dizer... Então tem jogadores na Premier League que estão batendo cento e tantos milhões. 100 milhões. Jogadores novos, jogadores mais rodados. O Neymar, ninguém quis contratar. Isso já é um sinal muito claro. E por que será? Acho que por conta disso tudo. O Neymar é muito bom. O Guardiola, o zagueiro. Guardiola. Que foi pro City também. Ele custou 20 a mais que o Vitor Roque. Está começando a carreira. Então é uma situação assim que você vê um jogador como ele, com muito talento, mas que as pessoas olham e falam, o que ele vai acrescentar ao meu time? Ele vai desequilibrar? Ele vai valer esse investimento? Ou pode ser um foco até de problemas porque é um cara muito midiático e tudo mais, e que nem sempre lida muito bem com críticas e tudo. Então ninguém se habilitou. É um desperdício, é uma pena, porque ele joga mais bola do que esses caras todos que eu estou citando, acho eu. Mas, assim, tecnicamente, né? Ele tem o dom. Mas isso é transformado em algo realmente interessante e proveitoso para as suas equipes. Tanto que a passagem dele pela França é uma passagem decepcionante. O grande objetivo não foi alcançado. E em dado momento ele ganhou o reforço do Messi ainda. Quer dizer, tinha lá o Mbappé, ele, vários jogadores de alto nível. Aí chega do Messi para completar, com quem ele se dá super bem, são amigos desde os tempos do Barcelona, né? E também não funcionou.